Olá pessoal, esse vídeo então é para a turma 31B, é a nossa aula de ciências que a gente teria hoje, dia 18, tá? E aqui eu tô mostrando para vocês quais são as atividades que a gente vai fazer. Então é o livro didático, o grosso, tá? As páginas 14, 15, 16 e 17, tá? Na página 14 e na página 15, tá mostrando pra gente o desenvolvimento de um ser vivo, tá? Neste caso, de um ser humano. Lembra que na última aula nós falamos sobre como os animais nascem, que eles podem ser vivíparos quando nascem da barriga da mãe, ovíparos quando a mamãe coloca um ovo, ou ovovivíparos, como quando eles nascem de um ovo, mas o ovo fica dentro da barriga da mamãe, tá? Lembram disso? Agora a gente vai ver como é que esses filhotinhos se desenvolvem. Lembram do Você Sabia, que a gente leu também? Sobre a metamorfose, que é a mudança da lagarta, a transformação da lagarta em borboleta, tá? Então aqui é o desenvolvimento, a mudança do bebê até chegar lá na vida adulta, tá? Então, vocês vão pegar, vão ler aqui, que a tia vai mostrar pra vocês, tá? Que fala sobre o bebê, que essa parte é infância, tá? Que durante essa fase, quando a gente é bebezinho, a gente tem muitas mudanças no nosso corpo, o nosso desenvolvimento é bem rápido, a gente cresce bem rápido, tá? A gente dorme bastante, a gente come bastante e a gente depende muito mais dos adultos para viver, tá? Porque a gente não sabe falar. Então, eles têm que saber muito mais do que a gente tá precisando, tá? Depois a gente vira criança, tá? Ó, essa parte da infância é a parte que a gente cresce, consegue conversar, brincar, ler, escrever, tá? Consegue conversar com pessoas mais velhas que a gente, tá? Então a gente tem começa a ter mais autonomia, consegue fazer mais coisas sem precisar dos adultos. A gente consegue correr, a gente consegue falar, a gente consegue ir no banheiro, a gente consegue pegar uma maçã pra ir lavar e comer, tá? Depois, a gente vai pra adolescência, tá? Que aí a gente tem mais mudanças no nosso corpo, que aí a gente cresce, tá? Várias coisas no nosso corpo se modificam, ok? Então, essas mudanças, elas vão se transformando, elas vão fazendo com que a gente, que era criança, vá entrando na fase adulta, tá? Então, é um momento que a gente tá em transição, tá passando da infância para a fase adulta, ok? Depois daqui, a gente vira adulto, ó. Aí, a gente se chega no auge do nosso desenvolvimento, a gente não vai crescer mais, a gente não vai ter tanta modificação assim, a gente pode engordar, emagrecer, mas a gente não vai ter modificações no nosso corpo, a gente não vai crescer, a gente não vai acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, aqui, ó, é quando a gente começa a trabalhar, tá? A ser independente, a não precisar de ninguém para fazer as coisas, porque a gente já faz tudo. E nesse momento que quem quer casar, casa, que quem quer ter filho, tem filho, tá bem? É no momento que a gente arruma um emprego, vai morar sozinho, ok? Depois a gente entra na parte do idoso, quando a gente já fica mais velho, tá? Aí a gente já passou por todas essas fases, a gente já trabalhou, a gente já fez tudo, então a gente começa a ter mais tempo para descansar, para ler, para fazer atividades. Então aqui diz, ó, que nos idosos a tendência do organismo é se tornar mais frágil. Então
o vovô e a vovó são mais frágeis que a gente, tá? Então, pra gente ter uma vida saudável, um corpo saudável e uma mente saudável, a gente tem que ler, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, tudo isso pra gente ter uma vida boa, tá? Aqui embaixo, ó, vai ter umas perguntinhas, tá? Em qual fase da vida você está? Que mudanças já ocorreram no seu corpo? Quem é a pessoa mais velha que você conhece, tá? E aí vocês vão responder. Depois vocês vão ir lá para a página 16, que aí vai ter uns exercícios para vocês responderem, tá? Ó, isso tudo é exercício, ok? Aí tem textinhos, ó. Leia o texto sobre o guará, uma ave que chama a atenção por sua cor vermelha. E aí aqui vai ter o texto e vai ter a pergunta, tá? Que tipo de revestimento tem no corpo do guará? Lembrem, se é pena, se é pelo, se é pele, tá? Depois, lá no outro, de acordo com o texto, qual a relação entre a alimentação do guará e a cor das penas? Essa resposta provavelmente tem aqui, ó. Então, vocês vão ter que ler bem, prestar bem atenção no textinho, ok? Depois tem uma outra pergunta, segundo o texto, porque esse guará está no meio, parece meio perdido, está meio perdido, porque ele tá ali sozinho, ok? Depois, o exercício 2, a gente tem as fêmeas de alguns besouros botam ovos no solo, tá? Botam ovos no solo. Os insetos saem dos ovos e são chamados de larvas, que nem as da borboleta, ó. Que com o tempo se tornam besouros adultos. Como se chama essas informações? Se é possível dizer que os besouros são animais. É possível dizer que esses besouros são animais o quê? Ovíparo, vivíparo, ovovivíparo, o que eles são, tá? É isso que tá perguntando pra vocês. Não vou mostrar porque senão vai ter a resposta. Aí aqui tá falando sobre algumas características da onça pintada, que aí vocês vão ler. E aqui, ó, da perereca, que vocês também vão ler. E depois tem um quadro, tá? Falando, ó, sobre a alimentação, cobertura do corpo, como nascem os filhotes e a metamorfose. Então, aí a onça, ó, pintada e a perereca. Então, o que vocês vão dizer? Qual é a alimentação? Se eles são carnívoros, herbívoros, onívoros, a cobertura do corpo, se é pelo, se é pena, se é pele, o que é, tá? Como nascem? Se os nascem da mamãe, se nascem do ovo, como é que nascem? E a metamorfose, se eles têm metamorfose, se eles nascem com um filhotinho diferente e se transformam em outro, ou se eles nascem um filhotinho igual à mamãe, tá? É isso que tá perguntando. E depois aqui, ó, observe as figuras e complete as legendas, ó. Então, aqui tem uma mamãe com um gatinho e diz assim, ó. Assim nascem os gatinhos, tá? Então, o que eles estão fazendo? Se eles estão mamando, se eles dependem da mamãe, se eles não dependem, tá? Aqui, ó, eles já estão maior, ó. Após alguns meses, os filhotes fazem o quê? Tá? O que eles já podem fazer quando eles estão um pouquinho maiores? Quando eles ficam adultos, o corpo de um gato adulto está o quê? Ele pode se desenvolver sozinho, pode se reproduzir, pode fazer o quê? Tá? E aí aqui, ó, é um gatinho idoso, ó. Deixa eu ver. Ó, um gatinho idoso. Com cerca de 8 anos, os gatos são considerados idosos. E a tendência do corpo é o quê? É ficar mais forte, é ficar mais frágil. O que vai acontecer com eles, tá? Então, vocês vão fazer essas atividades, tá? O livro didático de ciências, página 14, 15, 16 e 17. Quando vocês fizerem a página 16 e a página 17, vocês peçam para a mamãe e para o papai tirar uma foto
e mandar pra prof, tá? Pra onde? Pro endereço que a tia mostrou no outro vídeo da nossa outra aula, tá? Que é aqui, ó. Ó. atividades@alternativo.com.br. Então, a página 16 e 17, vocês vão mandar pro e-mail da tia pra tia ver que vocês fizeram as atividades, tá bem? Tia tá morrendo de saudade e amanhã a tia manda outro vídeo pra vocês, tá bem? Beijinhos!